Olá pessoal, bem-vindo à segunda aula do curso Pygame com Python. Na nossa última aula, nós criamos a janela do jogo e nessa aula agora iremos adicionar o personagem que nós iremos controlar. Aqui no nosso projeto, nós vamos fazer uma pequena correção. Se a gente vir aqui e executar o código, ele vai abrir a janela do nosso jogo, mas eu queria mostrar um detalhe para vocês. Se eu vir aqui onde eu defini minha cor preta e alterar essa cor para branca e executar novamente o código, veja, minha tela mantém preta. O que aconteceu aqui? Na definição onde estamos desenhando a tela, faltou a gente chamar uma função da biblioteca Pygame chamado pygame.display.flip para ele desenhar tudo na nossa tela. Agora, se eu executar, aí sim minha tela alterou a cor. Então, nessa aula, nós vamos adicionar um personagem. Nós vamos criar um arquivo chamado player.py e nós vamos começar o nosso arquivo fazendo o import pygame. Aqui nós vamos criar uma classe chamada player e essa classe vai herdar a herança do pygame.sprite. Aqui nós vamos criar uma def init, ele preencheu aqui muita coisa, eu vou apagar. E aqui nos parâmetros ele vai receber a posição X do jogador e a posição Y. E também eu vou adicionar uma variável que vai estar armazenado o diretório da nossa imagem. Eu poderia desenhar um retângulo para representar nosso personagem, mas eu já quero trabalhar direto com imagens aqui. Eu vou apagar essa variável que veio aqui. Eu vou utilizar o super.init para ele setar todos os parâmetros do construtor da nossa biblioteca Pygame, a classe Sprite. Com esse superinit, ele executa todo o construtor da classe Sprite. Para deixar a nossa Sprite pronto, nós iremos trabalhar agrupando as nossas sprites e essa classe prepara os nossos sprites para essas manipulação. Então aqui dentro da nossa classe eu vou criar uma legenda, abro 3 aspas, fecho as 3 aspas e dentro dessas aspas eu vou escrever iniciando o jogo. Eu vou receber o parâmetro x, que ele vai representar a posição inicial no eixo x, né, do nosso jogador. Parâmetro y, que a gente recebe na nossa classe, ele vai ser a posição inicial no eixo y. E o último parâmetro é o diretório onde está a imagem do personagem. Dessa forma, quando a gente chamar a classe em outra definição, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou aqui no meu arquivo game e aqui nós vamos chamar o nosso arquivo player. Então, eu vou declarar uma variável chamada self.player que recebe o player. Mas antes a gente vamos importar esse nosso arquivo. Então, do arquivo player, import player. E aqui, quando eu abrir parênteses, aquela legenda que a gente escreveu vai ser chamado aqui. Então, eu sei os parâmetros que eu preciso passar para a minha função funcionar. O primeiro parâmetro, o parâmetro x, que é a posição inicial no eixo x. A posição y, que é no eixo y. E o caminho da imagem. Dessa forma, por mais que passe muito tempo que eu fiz as minhas definições, eu consigo lembrar quais são os parâmetros que ela precisa para funcionar. Que eu vou preencher com posição x igual a 100, posição y igual a 100, e aqui eu vou colocar a minha variável do caminho da imagem. Por enquanto eu vou deixar ela vazia, depois a gente escolhe uma imagem. Vamos retornar aqui no nosso arquivo player e em toda definição que a gente criar nesse arquivo, a gente sempre vai criar essa legenda para facilitar a utilização do nosso código depois. Então aqui embaixo eu vou setar alguns parâmetros agora do nosso personagem. O primeiro parâmetro vai ser a posição x dele, então self x é igual a x e a posição y, self y igual a y. E eu vou setar um parâmetro de velocidade também. Eu vou chamar de self speed e eu vou colocar uma velocidade de 3 pixels. Depois a gente altera se precisar. Aqui eu vou setar um parâmetro chamado self-frame widget, que vai ser a largura do meu personagem, que eu vou trabalhar com 48 pixels. E também eu vou setar a altura dele igual a 48. Ele vai ser um quadradinho de 48 por 48, agora no começo. Depois a gente procura uma imagem melhor. Aqui embaixo eu vou colocar um self-frame, que é igual a pygame.image.load, para carregar a nossa imagem. Ó, a gente pode ver aqui que na própria biblioteca do Python, ele também trabalha com esse conceito de ter sempre uma legenda ali quando a gente importa alguma função. Quando eu abri o parênteses do ponto load, ele já me trouxe quais são os parâmetros que essa definição precisa. Então é uma prática muito utilizada. Então eu vou passar aqui a variável sprite que vai estar com o caminho da nossa imagem. E eu vou colocar um ponto
converte alfa, porque nossa imagem ela vai ter um fundo transparente. Essa função ela remove esse fundo transparente na imagem. Aqui eu vou criar um self-image, ele vai ser igual ao self-frame que eu criei. Eu vou criar um retângulo baseado nessa nossa imagem que nós vamos importar. Self.image.getRect. E aqui eu vou passar o parâmetro de onde eu quero que ele pegue as coordenadas x e y, né? Então eu estou falando que eu quero no topo e na esquerda. Daí eu vou passar os parâmetros self-x e self-y. O que nós estamos fazendo aqui nessa linha? Nós estamos pegando a imagem do nosso personagem, criando um retângulo ao redor dela e colocando o nosso ponto de origem sendo o canto superior esquerdo para ser a nossa referência. E eu estou falando, pegue esse ponto e coloque nas coordenadas 100 e 100 lá da minha tela. Aqui embaixo eu vou criar uma definição para desenhar o nosso personagem na tela. Então, eu vou chamar de DefDraw, Self, e ele vai receber o parâmetro da tela. Então, eu vou colocar aqui, renderiza os elementos no nível. Cada elemento que vai ser desenhado, ele vai ter um nível diferente, né? Então, primeiro eu tenho o fundo da tela, e em cima do fundo da tela eu vou ter o personagem. E aqui eu vou colocar tela.all sprites.draw, e eu passo o parâmetro de onde eu quero que desenhe as minhas sprites. Agora nós vamos importar a nossa imagem do personagem. Então aqui na nossa pasta, onde estão todos os scripts, eu vou criar uma pasta chamada img, e dentro dela eu vou criar outra pasta chamada tilesets. E junto com essa pasta eu também vou criar uma pasta chamada personagens, que é onde eu vou colocar a sprite sheet do nosso personagem. Eu vou pegar a sprite sheet do nosso personagem, vou colocar aqui nessa pasta, e eu gostaria de mostrar para vocês aonde que eu crio as minhas pixels arts para os jogos. Então eu uso esse site aqui chamado Piskel. Ele é do navegador, ele é online, e aqui é uma ferramenta de criar as pixels art. Eu utilizo bastante essa ferramenta e vou criar nosso personagem nela aqui. Eu vou criar um personagem bem simples agora no começo, depois a gente faz um personagem mais detalhado e com animação. Eu vou fazer só um quadrado aqui, vou pintar esse quadrado de vermelho, pintar as bordas também. E esse é nosso personagem inicial. Então eu vou vir aqui no canto, tem a opção de exportar, e aqui eu estou exportando com a resolução de 48 por 48, um único frame com uma única coluna. Ele vai fazer o download dessa imagem na minha máquina, e eu vou colocar aqui nessa pasta que eu criei. Veja, se eu abrir a imagem aqui, ele é só um quadrado vermelho com fundo transparente. E se eu vir aqui nos detalhes, ele tem uma dimensão de 48 por 48. Então eu vou voltar aqui no meu código e eu vou vir aqui no meu arquivo game, e aqui estão as minhas pastas que eu criei. E aqui eu vou clicar com o botão direito em cima da minha imagem e vou copiar o caminho da minha imagem. E eu vou colar aqui na minha variável que eu estou passando lá para a minha classe player. Eu vou adicionar um R antes do nome do caminho, para ele tratar caracteres especiais. E aqui embaixo eu vou adicionar esses meus sprites a um grupo. Então aqui eu vou criar um self todos os sprites, igual a pygame.sprite. E aqui eu vou adicionar nesse grupo o meu sprite self player. E aqui onde eu estou desenhando a tela, eu vou pedir para ele desenhar todos os sprites desse grupo. Então, self out sprite, desenha, e eu preciso passar o parâmetro de onde é para desenhar. Então, eu quero que ele desenhe na minha tela. Então, eu vou salvar meus arquivos, vou vir aqui no .main e vou executar. Aconteceu um erro aqui, problema com a variável spriteSheet.path, caminho da variável. Vou dar uma olhada no que aconteceu. Ah, eu escrevi errado aqui. Sprite E agora eu vou executar de novo. E aqui a gente tem um resultado. A tela do nosso jogo, que a gente alterou para branco, e o nosso personagem. Mas veja que ele ainda não tem movimentação. Eu estou pressionando as teclas aqui do meu computador e ele não está se mexendo. E é isso que a gente vai ver na próxima aula.